É isso aí, pessoal. Fechando então os 5 aspectos do fato gerador do ICMS. Já falamos sobre o aspecto objetivo, falamos da hipótese de incidência e das não incidências, falamos do aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota, falamos do aspecto espacial, local da operação da prestação, falamos do aspecto temporal, momento da ocorrência do fato gerador, e agora nós vamos falar do contribuinte e do responsável tributário, que são os sujeitos passivos que vão pagar o ICMS aqui, o Estado mineiro. Então, a figura do contribuinte, quem é o responsável tributário, qual é o efeito da responsabilidade tributária, quem é o sujeito passivo direto, quem é o sujeito passivo indireto, são as coisas que mais caem no concurso aqui, são as coisas que mais são cobradas pela FGV. Então, a gente tem que ter especial atenção a respeito de saber quem são os contribuintes do imposto aqui no Estado de Minas Gerais, quem são os responsáveis tributários, se a responsabilidade é pessoal do agente, se a responsabilidade é subsidiária, se a responsabilidade é solidária, quando acontece cada tipo de responsabilidade, tudo isso cai em prova e eles gostam disso, tá bom? Então vamos ver. Vamos começar com o conceito de contribuinte. Tomem cuidado que a FGV de vez em quando vocês vão ver a questão que eles fizeram. Cada armadilha que às vezes eles criam, uma coisa que parece tão simples e aí eles querem rebuscar o negócio. Primeiro, conceito do contribuinte, sujeito passivo direto, aquele que tem relação pessoal direta com o fatiador. Artigo 55 do regulamento. Contribuinte do ICMS é qualquer pessoa física ou jurídica que realize operações com mercadorias ou prestação de serviços descritas como fato gerador do nosso imposto. Então ele já fala, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, realizando operações ou prestações fato geradores, é um contribuinte do imposto. A condição de contribuinte independe de estar a pessoa constituída ou registrada. Ou seja, eu não preciso que ela tenha registro ou constituição regular. Eu não preciso que ela tenha CNPJ, eu não preciso que ela tenha inscrição estadual, eu não preciso que ela tenha cadastro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a JUSENG. Não precisa de nada disso. Basta ela fazer os fatos geradores do ICMS, já é o suficiente. Bastando então que pratique com, aí vem os critérios, com habitualidade, que significa uma frequência tal, ou com volume tal, que caracteriza a intenção de ser comerciante, a intenção comercial. Operações ou prestações referidas no caput desse artigo. São dois critérios muito interessantes, habitualidade ou volume. Só que esses critérios não têm uma situação assim definitiva para a gente saber, é contribuinte ou não é contribuinte, é contribuinte ou não é contribuinte. Vai ser avaliado caso a caso. Caso a caso você vai ter que analisar se aquela determinada situação se referenda a um contribuinte ou a um não contribuinte. Tá certo? Entende-se por habitualidade, para fins de tributação, a prática de operações que importem em circulação de mercadorias ou de prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Então, a habitualidade é a prática de operações que importam em circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte ou de comunicação, cuja sua repetição induz a uma presunção de que a prática é uma atividade própria de um contribuinte que está sempre fazendo aquilo. Então, isso é habitualidade. Existe uma repetição, uma frequência tão grande que a gente diz, isso aí ele faz de forma habitual. Os requisitos de habitualidade ou volume, característica de intuito comercial, não se aplicam em algumas hipóteses que a gente vai ver mais adiante. Então, em algumas situações, eles não se aplicam. Apesar de eles serem uma regra, em algumas situações, eles não vão se aplicar. Tudo bem? Bom, quem são os contribuintes do imposto? Aí vem o rol no parágrafo 4º, que a princípio é um rol meramente exemplificativo, porque basta fazer faturadores do ICMS com habitualidade ou volume, já é o suficiente para a gente dizer que são contribuintes do imposto. Mas aqui nós temos exceções, né? Aliás, não digo que são exceções, são exemplos de contribuintes. E aqui são os mais tradicionais, inclusive eles aparecem logo no começo. Comerciante é um grande contribuinte do ICMS, industrial, um produtor rural que retira da natureza o seu sustento, um extrator de substância mineral, fóssil ou produto vegetal, um prestador de serviço de transporte, seja ele interestadual, intermunicipal ou de comunicação, o destinatário e importador de mercadorias, bens ou serviços do exterior. Veja, o importador de mercadorias, bens ou serviços do exterior. Com certeza o importador está na exceção, porque o importador, inciso 3, não precisa da habitualidade, não precisa do volume. Né? Bastou importar pela primeira vez, ele já é considerado
contribuinte do nosso imposto. O adquirente de licitação promovida pelo poder público de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, numa importação irregular. Essa licitação é por uma importação irregular. Por isso que ele fala que aqui também, no inciso número 4, né, do 3 ao 7, você não precisa de habitualidade ou volume. Basta que o adquirente nessa licitação, né, esteja fazendo pela primeira vez aquela determinada aquisição. Então eu vou botar aqui um Nzinho aqui na frente para marcar para você. Ó. Não precisa de habitualidade ou volume no 3, não precisa de habitualidade ou volume no 4, né? No 4 aqui. Não precisa de habitualidade ou volume no 5. Tá falando aqui, ó, o 5, o 6 e o 7. Então aqui também, todos esses aqui, ó. Não, não e não. Então, a adquirente de mercadorias em asta pública pode estar adquirindo, né, no leilão em asta pública pela primeira vez. Também não precisa de habitualidade aqui no Estado. O adquirente ou destinatário em operação interestadual de mercadoria quando é destinada a uso, consumo ou ativo permanente. É o DIFAL para o contribuinte. O DIFAL para o contribuinte, então esse destinatário se torna contribuinte do nosso imposto, independente de habitualidade ou volume. O estabelecimento do destinatário em prestação interestadual de serviço cuja utilização não esteja vinculada à operação ou prestação subsequentes. Aqui é o DIFAL do serviço, né? Prestação interestadual de serviço para o usuário final do serviço. Também não precisa de habitualidade ou volume. Então, por hora, eu já sei que a habitualidade ou volume, frequência ou volume tal. O que é o volume, professor? Então, imagina uma pessoa que vem lá, né, no aeroporto de Confins, que é o aeroporto internacional, passa na frente lá da Secretaria da Fazenda, com aquele monte de mala cheia de tênis. Você pode dizer que um par, 2 pares, até 3 pares de tênis é a bagagem do sujeito. Agora, o restante todo que ele comprou e que trouxe para o Brasil, aquilo ali tem efeitos comerciais. Aquilo ali é importação. E, a princípio, tem que pagar o ICMS na importação. Tudo bem? Porque o volume, mesmo que ele esteja fazendo a primeira viagem para o exterior e voltou e ficou encantado com tênis lá, comprou toda a loja de tênis, não importa. Mesmo que seja o volume que ele fez é tão grande que, a princípio, já caracteriza intuito comercial. Mas o importador nem precisa desse volume para ser considerado contribuinte. Também se inclui entre os contribuintes do imposto. Veja, o banco. Onde é que o banco vai pagar ICMS, professor? Porque o banco nem vende mercadoria, mas quando ele vende os veículos automotores, né, sujeitos a contrato, por exemplo, de alienação fiduciária, né, com regularidade ou volume, aí se tornam contribuintes. Cooperativas, sociedades civis de fins econômicos, sociedade civil de fim não econômico, explora estabelecimento de extração de substância mineral fóssil, de produção agropecuária ou industrial, ou que comercialize mercadorias que para esse fim adquira ou produza, órgãos da administração pública, entidades da administração indireta, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, concessionário e permissionário de serviço público de transporte, comunicação e de energia elétrica, bem como o gerador, o transmissor, o distribuidor e o agente comercializador de energia elétrica, prestador de serviços não compreendido na competência tributária municipal, mas que envolve fornecimento de mercadorias. Veja que todos esses aqui também, né, a princípio, estão relacionados a situações aqui, né, que a princípio esses aqui dependem de habitualidade ou volume, exceto o 10 e o 11. Então esse aqui não depende, esse aqui não depende. O resto tudo depende. Prestador de serviço que está compreendido na competência municipal, mas que fornece mercadoria, mas tem as ressalvas decorrentes da lei complementar, onde incide ICMS. Fornecedor de alimentação e bebida, bar, restaurante, doceria, né? As lojas, as casas de bolo hoje em dia, né? Então, fornecedor de alimentação e bebida ou outra mercadoria em qualquer estabelecimento. Destinatário de serviço de transporte ou de comunicação iniciado ou prestado no exterior, né? Então, esse destinatário de serviço de transporte e comunicação iniciado ou prestado no exterior. Então, importador de serviços de transporte ou comunicação. Adquirente de operação interestadual de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos de derivados, ou de energia elétrica, quando não destinados à comercialização e industrialização. Então, a gente estava lendo ali, e a princípio a tela não mudou para vocês, ó. Então, prestador de serviço compreendido na competência tributária municipal e que envolve o fornecimento de mercadorias, conforme ressalvas, fornecedor de alimentação e bebidas ou outra mercadoria em qualquer estabelecimento, destinatário de serviço. Então, esse aqui é importador, não precisa de habitualidade quando é importador. Não precisa de habitualidade quando é operação interestadual de petróleo, derivado de petróleo e energia elétrica, para
consumidor final, quer dizer, aquele que não vai ser destinado à futura industrialização, comercialização. Então, esse também não precisa de habitualidade ou volume. Então, tanto importador de serviço, importador de mercadoria, saídas interestaduais de petróleo, derivados de energia para o consumidor final, como a situação também das importações irregulares, quando o bem é apreendido ou abandonado e levado a leilão, o adquirente, o arrematante dessas mercadorias, como no DIFAL, né, nas operações interestaduais, você não precisa de habitualidade ou volume para ser considerada contribuinte. Aqui as sociedades civis de fins econômicos, né, os incisos 10 e 11, também estão dentro dessa, e a de fins não econômicos, mas que trabalhe com substâncias minerais ou fósseis, também estão dentro dessa situação de exceção. Tá bom? Bom, na hipótese do inciso número 6 do parágrafo 4º desse artigo, o fato de o estabelecimento adquirir mercadorias ou bens com ICMS destacado a partir da aplicação da alíquota prevista para as operações entre contribuintes importa em reconhecimento de sua condição de ser contribuinte para efeitos tributários. Então, parágrafo 4º, inciso número 6, está falando justamente de quem? Do estabelecimento destinatário em prestação interestadual de serviço cuja utilização não seja vinculada à operação prestação seguinte, ou seja, ele é um usuário final de serviço no DIFAL para o contribuinte. Então ele está falando aqui, o fato de ele já ter que pagar o imposto pela alíquota prevista para contribuinte já o faz contribuinte para efeitos tributários. Nas operações ou prestações, quando entre estados que destinem mercadorias, bens ou serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado nesse estado, relativamente ao imposto de diferença correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, são contribuintes do imposto. Se for uma operação destinada ao contribuinte do imposto situado neste estado, o destinatário da mercadoria ou bem, inclusive a pessoa enquadrada como microempresa ou EPP. Então, a microempresa ou EPP que compra de fora do estado tem que pagar o DIFAL. Em se tratando de prestação de serviço destinada a contribuinte do imposto situado nesse estado, o destinatário do serviço, exceto a pessoa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, se for para prestação de serviço, é interessante, né? Que se for para mercadoria, inclusive a microempresa EPP. Se for para serviço, exceto a microempresa EPP. Olha que diferença interessante de tratamento aqui nos dois. Explica melhor isso aqui, professor. Olha só, vou fazer um esqueminha para você entender, né? Então a empresa A, ela presta serviço e entrega mercadorias. Ela tem a sede dela em São Paulo. Vendeu para a microempresa mercadorias. A microempresa é consumidora final, ela tem que pagar o DIFAL. Vendeu para a microempresa serviço. Segundo a legislação mineira, a microempresa aqui não vai cobrar o DIFAL dela. Vai cobrar o DIFAL da empresa de São Paulo. Que estranho, né? Esse tratamento diferenciado, né? Quer dizer, é estranho, né? Como ele fala aqui, ó, na própria lei, né? Em se tratando de operação destinada a contribuinte do imposto situado nesse estado, destinatário da mercadoria ou bem, inclusive a pessoa enquadrada como microempresa EPP. Então, o DIFAL vai ser cobrado da microempresa EPP. Em se tratando de prestação de serviço destinada a contribuinte do imposto situado no estado, destinatário de serviço, exceto a pessoa enquadrada como microempresa EPP, ou seja, a microempresa EPP no serviço não vai estar enquadrada naquela determinada situação. Você entendeu? É estranho, é diferente, né? Agora, em se tratando de operação ou prestação de serviço destinada a não contribuinte, o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, exceto quando enquadrado como microempresa ou EPP, estabelecido em outra unidade da federação. Tanto quando a empresa A de São Paulo mandar para o João, que está em Minas Gerais, ela vai pagar o DIFAL. Agora, se ao invés da empresa A for uma microempresa ou empresa de pequeno porte pagando o João, não se fala em DIFAL. Tudo bem? Por quê? Porque já temos aí a jurisprudência e o Estado de Minas Gerais adotou a jurisprudência aí nessa situação. Então não vai se cobrar o DIFAL quando você vende para um não contribuinte. Pelo menos da microempresa EPP não pode mais cobrar. O próprio Supremo Tribunal Federal gerou os efeitos a respeito da sua decisão e a princípio, né, é o que nós temos hoje na legislação mineira, inclusive. Fechamos os contribuintes.
Vamos então para os responsáveis tributários. Quem são os responsáveis tributários e qual é o efeito da responsabilidade? Principais responsáveis tributários que nós temos: aqueles que são depositários, ou seja, aqueles que armazenam, e aqueles que são transportadores, aqueles que transportam bens de terceiros. Então, quem armazena bem de terceiro se torna responsável, quem transporta bem de terceiro se torna responsável pelo pagamento de ICMS sobre a mercadoria. Vamos ver então? São, vou botar aqui o marca-texto, solidariamente responsáveis pelo pagamento do ICMS, dos acréscimos legais, juros e multa, inclusive a multa por infração para a qual tenham concorrido por ação ou omissão. Veja, o armazém geral, a cooperativa, o depositário, o estabelecimento beneficiador e qualquer outro encarregado da guarda, beneficiamento ou comercialização de mercadorias, nas seguintes hipóteses: relativamente à saída ou à transmissão de propriedade de mercadoria depositada, inclusive por contribuinte de fora do Estado. Então, se alguém que é de fora do Estado mandar para ele para depositar, ele se torna solidário. No caso de receber ou manter em depósito da entrada ou saída de mercadoria sem documento fiscal hábil. Qual que é o documento fiscal que acompanha a mercadoria para depósito? Nota fiscal. Se vier sem nota, está ferrado. Sem pagamento de imposto, se for o caso, também está errado. Aí veja, além do armazém geral depositário, já vem logo o transportador. Quando? Por exemplo, o transportador ele sabe que a nota fiscal ela é o que vale. O que está na nota é o que tem que ser feito. Se a nota fala que é para ele pegar a mercadoria em A e levar para B, essa é a nota que a princípio tem que ser cumprida a ordem dessa forma. Se ele entregar em outro destinatário, a nota já está irregular. A nota é inidônea. Então é o seguinte: se ele entregar para o destinatário diverso do documento fiscal, ele se torna responsável solidário pelo aquilo que ele está fazendo errado. Se ele negociar durante o território mineiro, durante o transporte, como assim negociar? Ele sai com 1.000 unidades da mercadoria. Aí o vendedor falou assim, pode negociar durante o transporte. Aí ele vende 100 unidades para alguém que paga bem lá para ele. Não é para fazer isso. É o que está escrito na nota fiscal. Negociar durante o transporte, ele se torna solidário. Transportar sem documento fiscal. Então, se o transportador pegar a mercadoria sem nota para poder transportar, ele se torna solidário. Se ele pegar a nota, mas a prazo de validade da nota é vencido, tem notas fiscais que, a princípio, elas têm prazo de validade para ser utilizada. 30 dias, 60 dias, 1 ano, 2 anos. Se passou o prazo de validade e está usando a nota, documento inidôneo, documento que não gera fé pública, documento irregular. Veja, o transportador tem várias situações que ele se torna solidário. Transportada com documentação fiscal falsa, ou documentação fiscal ideologicamente falsa, ou documentação fiscal inidônea. Está aqui uma aula que eu quero dar para vocês com grande alegria também, porque eu acho muito interessante você ter o documento falso, o documento ideologicamente falso e o documento inidôneo. As três coisas são distintas aqui no estado de Minas Gerais. Vou falar de novo. As três coisas são distintas no estado de Minas Gerais e tem chance de cair na prova. Tudo bem? O que é um documento falso, o ideologicamente falso e o documento inidôneo no estado. Qualquer um deles, se o transportador estiver guiando as mercadorias com esses documentos, vão gerar situações relacionadas ao que nós chamamos aí, situações de irregularidade. Tudo bem? Então, já vemos aqui essa situação. Depois, mercadoria transportada com documentação fiscal desacompanhada do comprovante de recolhimento do imposto, ou sem destaque do imposto retido, ou com destaque a menor do imposto devido a título de substituição tributária. Então, irregularidades agora no corpo da nota fiscal. Então, a gente está vendo ali irregularidades no corpo da nota fiscal. Então, guardamos ali. Mercadorias em trânsito nesse estado, transportadas sem registro do controle interestadual de mercadorias em trânsito. Então, ela deveria ter recebido lá um controle interestadual quando ele entrou aqui na fronteira de Minas Gerais e não recebeu. Comprovado pela ausência de um carimbo do posto de fiscalização no documento fiscal. Então, está faltando o carimbo do posto de fiscalização ali naquele documento fiscal, está irregular. Ou comercializado em território mineiro, hipótese prevista no artigo 3º, inciso número 8º. Ou seja, era para sair para exportação, mas foi comercializada no território mineiro. Também o transportador se torna responsável solidário.
Bom, a pessoa que a qualquer título recebe, dá entrada ou mantém em estoque mercadoria sua ou de terceiro sem nota fiscal. Então, quem a princípio dá entrada ou mantém em estoque mercadoria sem nota se torna solidário. O leiloeiro, que a princípio entregar a mercadoria objeto de leilão sem pagamento do imposto, pelo imposto devido na operação realizada em leilão, também se torna solidário. O despachante dos recintos alfandegados ou a eles equiparados em relação a... O despachante é aquele facilitador da entrada ou saída de mercadorias do país. Na entrada tem imposto a pagar, né? E aí o que acontece? Se a mercadoria for remetida para o exterior sem nota fiscal, ele se torna responsável. Se ela entrar em mercadoria estrangeira, entrega a um destinatário diverso daquele que está na documentação de importação ou de arrematação, ele se torna responsável. Empresa prestadora de serviço de comunicação referente ao ICMS relativo ao aparelho utilizado para a prestação de serviço, quando não exigido do tomador no momento da transferência da habilitação ou procedimento similar, uma cópia autenticada da nota fiscal ou cópia do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, relativos à compra ou documento de arrecadação do imposto, nos quais constem o número e a série do aparelho de telefone, devendo a comprovação do cumprimento da obrigação ser feita mediante arquivamento da cópia do documento. Então é interessante que até as empresas prestadoras de serviço de comunicação, né, podem se tornar responsáveis solidários a respeito do serviço de comunicação quanto aos aparelhos celulares, normalmente. Empresa que explora serviço postal com relação à mercadoria que ela transportar sem nota fiscal ou com nota fiscal vencida, ou transportar com nota fiscal falsa ou nota fiscal inidônea, ou aquele serviço postal que foi importado do exterior e entregue por ele sem pagamento do ICMS. Então veja, o serviço postal, a remessa postal internacional, tem a alíquota própria aqui de ICMS aqui no estado, 25%, e para cobrar essa alíquota toda tem que estar com documentação fiscal, senão ninguém vai saber se houve pagamento ou não do ICMS. A empresa de construção civil, que em nome de terceiro adquirir ou receber mercadoria ou serviços sem nota. Então, a empresa de construção civil adquiriu sem nota, se tornou responsável solidário. Pessoas indicadas no artigo 5º, parágrafo 1º, pelo imposto a créditos legais referentes a operações de remessa ao abrigo de não incidência, no caso de não se efetivar a exportação para o exterior da mercadoria. Então, a exportação, desde a primeira saída, tem 180 dias para acontecer. Se você vai entregar para um intermediário para depois ele exportar, uma comercial exportadora, uma trading company, uma filial sua, 180 dias da primeira saída. Se não houver a saída, quem a princípio não exportou se torna solidário. Qualquer pessoa quanto aos seus atos ou omissões concorrerem para o não recolhimento do tributo, devido por contribuinte ou por responsável tributário. Então entra aqui no genérico, né? Qualquer pessoa. Tá certo? O depositário estabelecido em recinto alfandegado ou equiparado, em relação à mercadoria ou bens importados do exterior e entregues sem prévia apresentação do comprovante de recolhimento integral do ICMS ou do comprovante que exonere do imposto. Então, aquele que está lá no recinto alfandegado e entrega a mercadoria sem comprovante do ICMS se torna solidário. O contribuinte que utilizar ou receber em transferência crédito de ICMS em desacordo com o estabelecido na legislação tributária, quando alternativamente ficar comprovado um conluio entre os contribuintes envolvidos. O que é conluio? Os dois se juntam, né, o remetente e o destinatário, para forjar uma situação. Tipo, eu emito uma nota, gero 10 mil de crédito para você, você me paga 5 mil e você fica com os outros 5 mil. Então, vai gerar crédito de 5, mas ele vai pagar sobre esse crédito de 10, vai gerar crédito de 10, mas ele vai pagar 5 para o outro, então vai ficar 5 no total, né? Então, é o rolo que eles fazem para vender crédito com nota fiscal fria. É o conluio. Ou tratar-se de contribuinte com relação de interdependência com o detetor original do crédito ou com o transferidor. Então, existe relação de interdependência também para transferência de crédito, conforme artigo 222, inciso 9. Ou o fabricante ou o importador do ECF, lembra, o emissor de cupom fiscal, em relação à empresa para a qual tenha fornecido um atestado de responsabilidade e capacitação técnica. Cuidado que o fabricante e o importador do ECF são aqueles que a princípio conhecem a máquina. Se alguma coisa a princípio está irregular com a máquina, eles se tornam responsáveis solidários. Tanto é que ele fala, o fabricante ou importador do ECF
a empresa interventora, que é aquela que pode abrir a máquina credenciada, a desenvolvedora do software, que pode fazer o software direitinho ou o software roleiro, para poder fazer rolo, né, para poder, a princípio, adulterar a memória da máquina, fornecedor do programa de aplicativo fiscal, então esse aqui também é outro que pode enrolar, em relação ao contribuinte usuário do equipamento, quando houver contribuído para o seu uso indevido. Então tem maquininhas que o camarada coloca lá na memória da máquina algum tipo de irregularidade, justamente para que a pessoa possa usar a máquina e adulterar os resultados da máquina. Né? A memória da máquina não fica com todas as operações, ele economiza tributo com isso. Essas empresas que vendem esse tipo de programa também são responsáveis solidários pelo desfalque que vai haver na arrecadação do tributo. A pessoa física ou jurídica que desenvolver ou fornecer sistema para a escrituração de livros ou emissão de documento fiscal por processamento eletrônico de dados que contenha funções, comandos ou outros artifícios que possam causar prejuízo aos controles fiscais e à Fazenda Pública Estadual. Então essa é outra situação. Né? Quem a princípio fornece programas que fazem com que os livros e documentos que são feitos de forma eletrônica possam ser adulterados. O industrial adquirente de leite de produtor rural optante pelo tratamento diferenciado e simplificado, conforme previsto no anexo 9 do artigo 485, parte 1, nas respectivas aquisições da mercadoria. Então, esse industrial do leite, a gente vai ver que nós temos o diferimento do leite do produtor para o industrial. A gente vai ver também que ele se torna responsável pelo pagamento justamente por causa da subvenção tributária. O produtor rural titular e os produtores rurais cotitulares que desenvolvam atividade de exploração agropecuária em regime de economia familiar e possuidores de inscrição coletiva. Então, alguns produtores podem ter inscrição coletiva, eles a princípio são responsáveis pelo todo. O anunciante a quem é prestado serviço de comunicação visual por qualquer meio, ainda que em etapa intermediária do processo comunicativo. Então, o anunciante também entra como responsável solidário. Aí os mais novos, né? Colocados aqui em 30/12. Pessoas prestadoras de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual, com utilização de tecnologias de informação, inclusive por meio de leilões eletrônicos, em relação às operações e prestações sobre as quais tenham deixado de cumprir a obrigação de prestar informações ao fisco. Então, essas pessoas também são as intermediadoras comerciais em ambiente virtual, né? Leilões eletrônicos, né? Então, são os marketplaces aqui. Então, eles também respondem de forma solidária com as lojistas que vendem neles. As pessoas prestadoras de serviço de tecnologia de informação de TI, tendo por objeto o gerenciamento e o controle de operações comerciais realizadas em ambiente virtual, inclusive os respectivos meios de pagamento em relação às operações ou prestações sobre as quais tenham deixado de cumprir a obrigação de prestar informações ao fisco, observado disposto em anexo 7. Então, também o pessoal da TI, que faz o fechamento ali os meios de pagamento, se tornam responsáveis solidários. Também na cisão de empresas acontece a solidariedade aqui em Minas Gerais. Respondem solidariamente com crédito tributário pela sociedade cindida, relativamente aos fatos geradores realizados até a data da cisão, a sociedade que receberem parcelas do patrimônio da sociedade extinta por cisão, a própria sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio no caso da cisão parcial. Na hipótese ainda do inciso 19, vamos falar depois do inciso 19, vamos falar da cisão primeiro. A cisão é o seguinte: o CTN não prevê a cisão. Alguns doutrinadores entendem que a cisão deve seguir a norma da lei das SA, ou seja, conforme a porcentagem da empresa que resultado da cisão ficar com a empresa inicial, então vamos imaginar que a empresa A se cindiu e formou B e C. B ficou com 80% e C ficou com 20% da empresa A. Aí, segundo a lei das SA, aquele que recebeu 80% recebe também 80% das dívidas. E quem recebeu 20% recebe 20% das dívidas. Esse é o pensamento da doutrina de acordo com a lei das SA, achando que a cisão não se referenda ao CTN. Mas, para a maioria dos doutrinadores, não é assim. A responsabilidade é solidária. Então, mesmo que A tenha ficado com 80% e B com 20%, não, B com 80% e C com 20%, ainda assim ambos são solidários, ambos respondem por tudo. Então, a lei mineira já definiu qual é o seu posicionamento. Ela não fica com o posicionamento minoritário, ela fica com o posicionamento majoritário, ou seja, para cisão
Não importa quantos por cento fica com cada um. Tudão é para todos, ou seja, ambos são solidários. Aí ele fala, na hipótese do inciso número 19 do caput, a responsabilidade aplica-se também ao tomador do serviço quando configurar a pessoa jurídica distinta do anunciante. Então pode ser que o anunciante seja um contratante, mas seja uma empresa e o contratante seja outro. A formalização do crédito tributário deverá ser efetuada exclusivamente em relação ao tomador do serviço, pessoa jurídica ou anunciante, excluído o prestador do serviço. Então a gente leva as informações aqui interessantes para a prova. Tá certo? O que mais que ele cita aqui para nós? Né? Ele fala assim, ó. Já vamos agora para os efeitos da responsabilidade. Não, fez aqui, tal. Né? Isso aí. Vamos lá. Na hipótese das pessoas, prestador de serviços de intermediação, comerciante em ambiente virtual e de tecnologia de informação, de que tratam dos incisos 20 e 21, serem responsáveis pela guarda, saída ou entrega da mercadoria relativa à operação, aplica-se então a responsabilidade solidária prevista nos incisos 1, 3 e 11, conforme o caso, independentemente de terem ou não cumprido a obrigação de prestar informações ao fisco. Então, esses marketplaces, se não cumprirem ou cumprirem as informações, mas houve algum tipo de situação que foi irregular, tipo falta de emissão de nota, alguma coisa nesse sentido, eles se tornam solidários. Ainda sobre eles, apenas na hipótese do não cumprimento da obrigação de prestar informações ao fisco, ficará caracterizado então o interesse comum, conforme previsto no artigo 124, inciso 1 do CTN. E aí a solidariedade passiva está bem clara para eles. Quando tem interesse comum, solidários passivamente. Tome cuidado que a gente já viu que há a responsabilidade solidária nos artigos anteriores. Agora nós vamos ver a responsabilidade quando ela é pessoal. São pessoalmente responsáveis, artigo 56A, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados, conforme CTN, com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Esses atos são conhecidos na lei como atos ultra vires. Então, quando o administrador de uma empresa cometer atos contra a lei, contra o contrato social, contra o estatuto, com excesso de poderes, ele comete atos ultra vires. Então, ele pessoalmente pode responder por aquele que está cometendo. Então, por isso que a lei fala em responsabilidade pessoal. Inclusive, a lei está repetindo, o regulamento está repetindo o quê? O CTN, que fala da responsabilidade por infrações. Então, quem são os responsáveis por essas infrações? Veja, o mandatário, o preposto, o empregado, o diretor, o administrador, o sócio-gerente, o representante, o gestor de negócios, pelo ICMS devido pela sociedade que dirige ou dirigiu, que gere ou que geriu, que faz ou fez parte. Pelo imposto devido e não recolhido em função de ato por ele praticado com dolo ou má-fé, o contabilista, o responsável pela empresa prestadora de serviços de contabilidade. Então entra uma galera aqui, até o contabilista, né? O responsável pela empresa prestadora de serviços de contabilidade entra aqui também. Tudo bem? Entra um pessoal aqui bem grande, conforme responsabilidade por infrações previstas aí no nosso CTN. E outra responsabilidade que nós temos, já vimos a responsabilidade solidária, a pessoal e agora a subsidiária, essa que tem benefício de ordem de cobrança. Respondem subsidiariamente pelo pagamento do ICMS e acréscimos legais. Quando houver diferimento do imposto, que é a forma de substituição tributária que a gente vai ver mais adiante, o alienante ou remetente da mercadoria ou prestador de serviço, quando o adquirente ou destinatário descumprir total ou parcialmente a obrigação, caso em que será concedido ao responsável subsidiário, antes da formalização do crédito tributário, o prazo então de 30 dias para pagamento do tributo devido sem acréscimos ou penalidades. O que é o diferimento mesmo? O diferimento é quando você posterga para momento posterior e passa a responsabilidade para a pessoa posterior a respeito do pagamento do ICMS. Então é muito comum entre produtor rural e cooperativa da qual faça parte. Você posterga para que a cooperativa, na sua próxima saída, pague todo o tributo que o produtor vai deixar de pagar, apesar da operação ser tributada, mas está diferido para momento posterior. Então, no diferimento, né, o remetente da mercadoria pode se tornar subsidiário,
quando o adquirente não cumprir aquilo que ele deveria fazer, que é pagar total ou parcialmente a obrigação. E ele vai ter um prazo, então, de 30 dias para resolver e pagar aquela situação. Então, o produtor rural mandou diferido para a cooperativa não quitou, ele que é o alienante, que vendeu para a cooperativa, vai ter que fazer o pagamento, mas de forma subsidiária. Primeiro eu cobro a cooperativa, depois eu cobro ele. O inventariante, o síndico, o comissário, pelo imposto devido pelo espólio. Então, primeiro eu cobro o espólio. O que é o espólio, professor? É o somatório dos bens do decujus, a pessoa que faleceu. Primeiro eu cobro o espólio. Se o espólio, a princípio, né? Primeiro eu cobro a massa falida, né? da falência. Primeiro eu cobro, né? O concordatário, para depois cobrar o inventariante, o síndico, o comissário. Então tem uma ordem de cobrança aqui. Quando houver a subcontratação. O que é a subcontratação, professor? O remetente vai remeter a mercadoria ao destinatário e para isso ele contrata um transportador. O transportador, desde o início do transporte, ele subcontrata para um novo transportador. Isso é subcontratação. Então, quem tem que pagar o imposto é o subcontratante. Então é esse aqui. Esse vai pagar o ICMS. Se ele não pagar, aí o subcontratado, né, o segundo aqui é na ordem de cobrança. O primeiro é o subcontratante, depois o subcontratado. Porque o subcontratado não emite um documento fiscal. Quem emite é o subcontratante. O subcontratante é quem emite e não o subcontratado. Você entendeu? Então, na subcontratação, desde o início da prestação de serviço de transporte, o subcontratante é que vai ter que fazer a emissão do documento fiscal informando no seu campo de observações que quem está prestando realmente o serviço é outra empresa que ele contratou. Então, é subcontratação. Mas se ele não pagar, porque o documento lá diz que ele que tem que pagar. Se ele não pagar, quem vai pagar é o subcontratado. Primeiro eu cobro o subcontratante, depois o subcontratado. Fechou? Professor Tudão, quanto detalhe para a prova, né? Quanto detalhe para a prova, meu querido. Vamos para a questãozinha? Vamos treinar, professor Tudão, mete bronca aí. Vamos lá. Questão que cai na Cefaz Alagoas. Acerca do ICMS, o julgo e o item a seguir. É possível a cobrança de ICMS sobre as importações de bens realizadas por pessoas físicas e pessoas jurídicas não contribuintes habituais do referido imposto, estando a tributação condicionada à edição de lei complementar estabelecendo normas gerais e de leis estaduais reveladoras do exercício da competência tributária. Totalmente certo, e é o que acontece nos dias de hoje, a tributação nas importações, seja por pessoas físicas e pessoas jurídicas que não são contribuintes. Mas qualquer pessoa importando hoje, de acordo com a emenda 33/2001, é contribuinte do nosso ICMS, regra geral. Outra questão de prova agora da GV, olha lá, o jeitão GV, caiu na prova da Cefaz Bahia. A legislação de ICMS prevê as hipóteses de sujeição passiva do imposto. O contribuinte é aquele diretamente ligado ao fato tirador de ICMS, realizando operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. Existem também aqueles que, por expressa previsão legal, são responsáveis pelo recolhimento do imposto. Nesse sentido, na forma da legislação tributária do Estado de Minas Gerais, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e demais acréscimos legais devidos pelo contribuinte de direito. Quem que é responsável solidário aqui? O importador da mercadoria do exterior em relação ao remetente. Queridos, o importador ele não é responsável, ele é contribuinte. A cooperativa em relação aos cooperados, ela é contribuinte do imposto. O prestador de serviço de transporte interestadual em relação ao passageiro, ele é contribuinte do imposto. O adquirente do bem em licitação apreendido ou abandonado em relação ao antigo proprietário, ele é contribuinte do imposto. Transportador em relação às mercadorias que forem negociadas no território mineiro durante o serviço de transporte. Veja como eu falei para você que cai na prova. Ele bota uma lista de contribuintes, bota um responsável, ele quer saber quem é o responsável tributário. Né? Então, tomem cuidado, eles gostam disso. Isso foi prova da última prova da GV aqui, feita aí, Cefaz Bahia. Tem 2 semanas, um mês atrás, meu querido. Isso aí cai na prova, os caras gostam desse negócio. Agora a questão pegadinha, olha só. Vou fazer essa questão aqui, ó. Cefaz Rio de Janeiro, de trás para frente. Vou para o item 3. A entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado, para efeito da exigência do imposto por substituição tributária, isso aqui você teria que conhecer um pouco mais de substituição tributária. Mas a substituição tributária, de acordo com a Lei Candir, inclusive artigos 8º, 9º, 10 lá da Lei Candir, a gente diz que a entrada no substituto também pode ser momento de fato gerador. Não só a saída, como é a regra geral. Normalmente a saída de mercadoria é fato gerador, mas a entrada na substituição tributária pode ser fato gerador. Então esse item 3, de acordo com a Lei Candir, coloque aí.
Verdadeiro. Você vai ler isso aqui na legislação mineira, mas de acordo com a Lei Candir é verdadeiro. Vamos para o 2. O responsável sujeito passivo indireto é todo aquele obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, mesmo sem se revestir da condição de contribuinte. Coloque aí. Verdadeiro. Essa é a definição de sujeito passivo indireto ou de responsável tributário. Tá legal. Não vi problema aí não, professor. Agora essa 1 aí tá esquisita, hein? A principal característica do contribuinte do ICMS é a habitualidade, admitindo-se exceção pelo critério de volume. Aonde que ele arranjou isso, cara? Claro que ele arranjou isso, sabe de onde? De alguma doutrina, né? Eu não achei ainda a doutrina disso aí, mas o cara meteu uma doutrina aí disso aí na prova, né? Provavelmente pegou lá um livro aí a respeito de ICMS. Olha que eu já li vários, hein? Eu tenho aqui uma estante aqui atrás do paninho branco aqui que é gigante aqui, cheio de livro de ICMS, mas... Então ele botou aí como certo. Eu acho que a princípio a habitualidade ou o volume são as características principais e uma não prevalece com a outra, contra a outra. Mas, segundo, né, a informação aqui, a banca GV considerou esse negócio certo. Então, se todas as alternativas estiverem corretas, é o gabarito dessa questão em prova. A alternativa letra E. Por mais que você tenha um recurso para me apresentar, infelizmente a banca não aceitará o seu recurso. Tudo bem? Com isso encerramos esse bloco firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.